Ele a humilhou na frente de todo mundo por causa de um vestido que ela mesma costurou. Ela não chorou, não naquela noite. Mas foi para casa, ficou 3 semanas costurando até de madrugada e voltou deslumbrante para o evento mais importante da moda paulistana. Até que ele a viu no centro do salão, cercada por câmeras, e percebeu que o ridículo naquela história nunca tinha sido o vestido. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rodrigo Cavalcante nunca imaginou que um comentário de 30 segundos pudesse ser o maior erro da sua vida. Mas naquela noite no Fasano, com a taça de champanhe na mão e o terno Brioni bem cortado no corpo, ele estava muito longe de imaginar qualquer coisa, além dos números que rolavam na cabeça desde a última reunião do conselho. 15 boutiques, 90 milhões de reais em faturamento anual. Uma rede que levou 12 anos para construir e que, às vezes, nas noites em que o apartamento da Bela Vista ficava muito silencioso, parecia não pesar absolutamente nada. O coquetel beneficente no rooftop do Fasano era o tipo de evento em que Rodrigo aparecia porque precisava aparecer. Não porque quisesse. Havia aprendido cedo na vida empresarial que presença era uma forma de capital, e ele jamais desperdiçava capital de nenhuma espécie. O elevador abriu para o rooftop às 21h40, e ele saiu ajeitando o colarinho, com o gesto mecânico de quem repete o movimento há tantos anos que já não sabe que o faz. As luzes douradas do terraço criavam aquele efeito característico de eventos assim. A ilusão de que todo mundo ali estava exatamente onde deveria estar, sorrindo do jeito certo, vestindo as peças certas, conhecendo as pessoas certas. Rodrigo conhecia aquele jogo de trás para frente. Tinha ganhado muito dinheiro aprendendo a jogar. A fila do credenciamento era pequena, 4, 5 pessoas à sua frente. Ele olhou para o celular, respondeu uma mensagem do gerente da unidade do Morumbi, guardou o aparelho no bolso interno do terno e, quando levantou os olhos, foi que a viu. Ela estava 2 passos à frente dele na fila. Uma mulher de costas, cabelo escuro, preso num coque simples, com algumas mechas soltas, escapando de um jeito que devia ser descuido, mas que tinha qualquer coisa de certo. O vestido era azul marinho, de seda que pegava a luz do rooftop, de um jeito que Rodrigo, com toda a sua experiência em tecido e caimento, identificou imediatamente como diferente, como costurado à mão, com bordado em linha dourada, que percorria a saia num padrão que lembrava vagamente ondas ou folhas. Ele não teria sabido dizer ao certo, mas soube dizer outra coisa. Soube dizer, com a certeza seca de quem passou 20 anos avaliando peças, que aquilo não era de grife, que o corte era simples demais para os padrões daquele evento, que o material era bom, mas não era o tipo de bom que o Fasano esperava ver no próprio rooftop. E havia, nos pequenos grupos ao redor, 4 pessoas que podiam ouvir o que ele dissesse. Ele disse mesmo assim: "Que vestido ridículo! Parece coisa de mercado de pulgas." Não era para ela ouvir. Ou era? Rodrigo Cavalcante raramente dizia coisas que não queria que fossem ouvidas. A mulher ficou rígida por uma fração de segundo, os ombros subindo levemente, e depois se virou. Ele viu o rosto dela pela primeira vez. Olhos escuros, queixo firme, a pele morena com uma discreta vermelhidão começando a subir pelas bochechas. Ela o olhou por 2 segundos completos, o tempo exato de alguém que está engolindo algo que dói e decidindo, ao mesmo tempo, que não vai deixar aparecer. "Obrigada pela opinião", ela disse, voz baixa, firme, sem tremor, e entrou no salão de cabeça erguida. Rodrigo ficou parado por um instante, observando as costas dela atravessando a entrada, e depois sorriu para o lado com um prazer vago e vazio, que era o tipo de prazer que ele achava que sentia, mas que na verdade era só o silêncio preenchido com o som da própria arrogância. Credenciou-se. Entrou. Esqueceu.
Letícia Drummond percebeu que estava tremendo apenas quando precisou assinar o cartão de confirmação no credenciamento e a caneta escorregou da mão. Apanhou do chão. Assinou. Devolveu a caneta sorrindo para a atendente, porque não havia motivo para a atendente carregar o peso daquilo. Havia dentro do peito dela uma coisa que pulsa e queima ao mesmo tempo. A mistura específica de humilhação e raiva que a gente sente quando é atingida em algo que construiu com as próprias mãos. O vestido azul marinho tinha levado 3 semanas da vida dela. Acordar às 6, trabalhar na oficina o dia inteiro, atender Dona Conceição às 6 da tarde, dar o jantar, medicar, esperar adormecer e então ligar a luz da máquina de costura quando o apartamento estava quieto e trabalhar até a meia-noite com a linha dourada que custara R$60 só por si, com a seda reciclada que ela comprara num brechó de Santana por 80 com os bordados que ela fizera à mão num padrão que inventara olhando para as ondas numa foto de Arraial da Ajuda que estava grudada na moldura do espelho há 2 anos. Ela sabia que era simples, sabia que não era fazano. Sabia tudo isso antes de entrar no elevador ainda em casa, no sobrado do Tucuruvi, com a vovó Conceição sentada na poltrona da sala perguntando se ela estava bonita. E ela respondendo que sim, que estava, e Conceição dizendo, parece noiva, minha filha, sem ter certeza se era um elogio ou se estava confundindo os dias outra vez, mas sendo um elogio de qualquer forma. Letícia tinha entrado naquele elevador do Fazano, com o vestido e com o orgulho que ela carregava há 8 anos na frente da máquina de costura. A voz do homem de terno had the weight of something that had been said 100 times before without consequence. E ela sentiu por um segundo o impulso de se curvar, de cruzar os braços na frente do corpo como se cobrindo algo envergonhado. Não fez. Respirou. Respondeu. Entrou. Mas dentro do salão, enquanto a cliente que a trouxera lhe falava animadamente sobre alguém do outro lado do terraço, Letícia ficou com os olhos na vista panorâmica de São Paulo lá embaixo, as luzes da cidade espalhadas até onde a vista alcançava, e sentiu uma coisa doída e limpa ao mesmo tempo, a clareza de quem acaba de aprender algo que não queria ter que aprender. A oficina da rua Baronesa de Itu, no Tucuruvi, tinha 40 metros quadrados de chão de madeira gasto, uma janela que dava para o muro do vizinho, prateleiras de compensado cheias de caixas etiquetadas à mão com os nomes dos clientes e das peças, 2 máquinas de costura industriais herdadas da mãe, uma Singer antiga que Letícia usava para trabalhos delicados e uma bancada comprida com espelhos onde ela fazia as provas. Era o único lugar do mundo onde ela se sentia completamente ela mesma. Tinha herdado aquele espaço 8 anos atrás, quando a mãe adoeceu e não pôde mais trabalhar. E tinha aprendido, naqueles 8 anos, que havia uma diferença enorme entre costurar para sobreviver e costurar porque era isso que você era. Ela fazia as 2 coisas ao mesmo tempo, bainhas, zíperes, ajustes de vestidos de festa, concertos de terno, reformas de calça. Era isso que pagava as contas, os 1000 no ruas. 650 que entravam todo mês de forma irregular e insuficiente, mas que ela fazia render por uma habilidade que não tinha nome fácil, que era a habilidade de viver dentro das possibilidades sem deixar de sonhar além delas. Dona Conceição dormia no quarto dos fundos. Letícia dormia no quarto da frente. Entre os 2 quartos havia uma sala que era também cozinha, e numa das paredes da sala havia um quadro de cortiça cheio de recortes de revistas de moda, referências que ela tirava de pesquisas na internet no celular, esboços que ela mesma fazia em papel quadriculado comprado no mercadinho da esquina. Nenhum daqueles esboços havia saído da parede. Até o vestido azul marinho, que ela fizera pensando em nada além de ter uma peça que fosse dela de verdade, que dissesse quem ela era sem que ela precisasse abrir a boca. Na noite depois do Fazano, ela chegou em casa, ajudou Conceição a ir ao banheiro,
Aqueceu a sopa que havia deixado na geladeira de manhã, serviu, sentou, olhou para a parede de cortiça por um longo tempo. Depois foi dormir. Não chorou, não ainda. Foi 3 dias depois que a humilhação virou outra coisa. Letícia estava consertando o forro de uma calça de couro que uma cliente havia rasgado num banco de carro quando sentiu, de repente, uma raiva muito específica. Não era raiva do homem de terno, não era raiva do evento, não era raiva de São Paulo inteira com as suas fronteiras invisíveis entre os bairros onde se podia aparecer e os bairros onde se era invisível. Era raiva de si mesma, de ter engolido, de ter dito obrigada pela opinião, quando o que queria dizer era outra coisa completamente diferente. E então percebeu que a raiva estava em algum lugar errado, que ela estava mirada para dentro quando devia ser mirada para frente. E foi nesse momento que olhou para os retalhos guardados numa caixa etiquetada com a letra da mãe, retalhos de seda japonesa verde esmeralda que ela comprara numa liquidação de 3 anos atrás, num ateliê que fechara em Pinheiros. Retalhos que ela guardara porque eram bonitos demais para jogar fora, mas pelos quais nunca encontrara a ocasião certa. A ocasião certa era agora. Ela não sabia para o quê, mas era agora. Letícia abriu a caixa de retalhos naquela noite, depois que Conceição dormiu, e espalhou tudo sobre a bancada de trabalho com uma calma que ela mesma não esperava de si. A seda japonesa verde esmeralda pegava a luz amarela da oficina de um jeito que parecia estar viva, as fibras captando mesmo a luminescência fraca do ambiente e devolvendo algo mais rico, mais denso. Ela ficou parada olhando por uns 5 minutos sem tocar em nada, só olhando, a forma como uma costureira olha para um tecido antes de decidir o que ele quer ser. Porque havia costureiras que impunham forma ao tecido, e havia costureiras que escutavam o tecido primeiro. Letícia era do segundo tipo. A mãe lhe ensinara isso antes de qualquer técnica, antes de qualquer ponto ou bainha. Lhe ensinara que o tecido tem uma natureza própria e que lutar contra ela é desperdiçar o melhor que ele tem. A seda japonesa verde esmeralda queria ser fluida, queria movimento, queria algo que acompanhasse o corpo sem grudar nele, queria leveza com presença. Letícia puxou o caderno de esboços da prateleira de baixo, o lápis do porta-lápis de vidro que ficava sempre em cima da bancada, e começou a desenhar. Não um risco firme, ainda não. Linhas provisórias, tentativas, como perguntas feitas ao papel antes que houvesse resposta. Ela desenhou até a 1 da manhã. Quando foi dormir, havia 3 páginas preenchidas e uma ideia que não cabia inteira numa só. Nos dias seguintes, a ideia foi crescendo enquanto ela trabalhava. Era assim que funcionava com ela. As grandes peças não nasciam numa sentada só, nasciam em camadas, em horas distribuídas ao longo dos dias, a mente voltando para o problema enquanto as mãos faziam outra coisa. Ela consertava uma bainha e pensava no recorte assimétrico da saia. Ajustava um zíper e resolvia mentalmente o ombro trabalhado que queria criar. Aquele tipo de estrutura no ombro que não era uma ombreirada dos anos 80, mas um volume preciso, calculado, que dava à silhueta uma firmeza sem rigidez. A referência vinha de longe, de uma fotografia que ela vira uma vez num editorial antigo da Vogue italiana que alguém havia deixado esquecido na oficina anos atrás. Um ombro escultural num vestido longo que ela não sabia de quem era, mas que havia gravado com a memória visual específica de quem sabe que vai precisar daquilo mais tarde. Mais tarde era agora. O bordado foi o que levou mais tempo para resolver. Ela queria algo que dialogasse com a estrutura do ombro sem disputar atenção com ela. Algo que fosse rico sem ser barulhento. Ficou 2 dias pensando nisso, sem chegar a nenhum lugar. Foi numa manhã de quarta-feira, levando Conceição até a janela da sala para tomar sol da manhã, como fazia sempre, que olhou para o quintal do vizinho e viu a bananeira.
As folhas compridas, nervuradas, com aquela geometria quase abstrata de veios que se abriam do talo central em diagonais perfeitas. Era isso. Fios de seda japonesa dourada e verde mais escura, trabalhados à mão, simulando as folhas da bananeira, descendo pelo corpo do vestido a partir do ombro estruturado, como se o vestido tivesse crescido de dentro para fora, como se a mulher que o vestisse fosse ela mesma parte de alguma coisa viva e enraizada. Letícia voltou para a bancada e desenhou durante 40 minutos sem parar. Conceição teve uma noite difícil na quinta-feira seguinte. Acordou às 2 da manhã, sem saber onde estava, chamando pelo nome de uma irmã que havia morrido em 1996, desorientada a ponto de tentar sair pela janela do quarto, achando que era a porta. Letícia a encontrou a tempo. A segurou com gentileza, levou de volta para a cama, sentou na beirada do colchão, pegou a mão da avó e ficou assim até ela adormecer novamente. 1h20. O Alzheimer fazia isso, criava aberturas nos anos como se o tempo fosse um tecido com falhas, e Conceição caía nessas falhas sem aviso, voltando para décadas que Letícia não havia vivido, chamando por pessoas que ela mal conhecia de fotografia. Era exaustivo. Era também de um jeito que Letícia não conseguia explicar para ninguém sem parecer louca, uma das coisas mais íntimas que ela já havia vivido. Cuidar de alguém que não te reconhece todos os dias exige um tipo de amor, sem reciprocidade garantida, um amor que não espera ser nomeado de volta. Ela havia aprendido isso nos 2 anos desde o diagnóstico. Havia aprendido a encontrar a avó onde quer que a avó estivesse, mesmo que fosse em 1970. Quando Conceição adormeceu de novo, Letícia voltou para a bancada e trabalhou no bordado até as 4 da manhã. Não porque precisasse. Porque era o único lugar onde o cansaço se transformava em algo com sentido. Ela não sabia, durante todas aquelas noites de trabalho, que o vestido azul marinho do Fasano estava sendo discutido em grupos de WhatsApp de moda em São Paulo. A cliente que havia levado Letícia ao coquetel, Fernanda Aguiar, assessora de comunicação de moda com 42 mil seguidores no Instagram, havia fotografado o vestido ainda no elevador do Fasano antes de entrarem, numa foto espontânea que pegara a luz dourada do hall de uma forma que fazia a seda parecer líquida, e havia postado com a legenda: "Essa peça foi costurada à mão por uma artista do Tucuruvi que eu tive a sorte de descobrir. Moda de verdade existe fora dos ateliês caros." Alguém precisa falar sobre Letícia Drummond. A foto tinha 200 likes na primeira hora, 2.000 no segundo dia. Na quarta-feira da semana seguinte, tinha 47 mil compartilhamentos distribuídos entre Instagram, grupos de moda no WhatsApp e um fórum de estilismo, no qual Letícia nunca havia entrado na vida. Uma editora da Vogue Brasil tinha deixado comentário pedindo contato. Um perfil de conteúdo sobre moda sustentável, com 300 mil seguidores, tinha repostado com a legenda "Encontrei o nome do ano." A foto havia chegado por vias que Letícia nunca conseguiria rastrear, até a timeline de Rodrigo Cavalcante. Rodrigo a viu numa manhã de sexta-feira, entre um relatório de vendas e uma mensagem do contador, rolando o feed com o polegar, enquanto o café esfriava na xícara sobre a mesa de vidro do escritório no Itaim. Parou. Deu zoom na foto. Reconheceu o vestido imediatamente com aquela memória de tecido que era quase involuntária nele. Lembrou da mulher de costas na fila do credenciamento. Lembrou do que havia dito. Leu a legenda. Ficou parado por uns 10 segundos, o polegar imóvel sobre a tela. Depois, rolou o feed de novo. "Modinha de internet", disse em voz baixa para ninguém, porque estava sozinho no escritório. "Passa rápido." Mas fechou o celular com um gesto levemente mais brusco do que costumava usar.
Rodrigo Cavalcante havia construído a Cavalcante Collections com uma combinação de instinto certeiro para tendência e frieza cirúrgica para negócio que o mercado paulistano havia demorado a entender e depois passar a respeitar profundamente. Ele sabia ler tecido antes de saber ler texto. Filho de um alfaiate do Bom Retiro e de uma mulher que vendia roupas numa feira de Guaianazes, havia crescido entre araras e manequins, havia aprendido a diferença entre fustão e cetim antes dos 10 anos, havia começado a trabalhar na alfaiataria do pai aos 14 e havia saído de lá aos 22 com uma clareza incômoda. Não queria ser alfaiate, queria ser empresário, queria construir algo que escalasse. O pai havia ficado quieto quando ele anunciou isso. A mãe havia chorado, mas de orgulho ou de medo, ele nunca descobrira ao certo. A primeira boutique da Cavalcante Collections havia aberto em 2011, numa loja de 20 metros quadrados nos Jardins, que ele reformara com dinheiro emprestado do tio e amortizara em 18 meses. A segunda abrira 2 anos depois, a terceira no mesmo ano. Cada expansão havia sido calculada. Cada localização escolhida com uma atenção ao fluxo de clientes e ao perfil de bairro que ele desenvolvera por observação pura, sem escola de negócios, sem consultor, só olhando e aprendendo e errando e acertando. Aos 41 anos, ele tinha 15 lojas, um apartamento de 300 metros quadrados na Bela Vista, com vista para o Parque Trianon, um carro que trocava a cada 2 anos e uma vida que, observada de fora, era a definição exata de sucesso. Observada de dentro, era outra coisa. Era uma agenda que começava às 7 e terminava às 10. Era jantares de negócios, onde os assuntos eram sempre os mesmos. Era um apartamento que ficava no escuro quando ele não estava lá, e às vezes ficava no escuro quando ele estava. Era a ausência muito específica de alguém que notasse se ele chegasse mais cedo ou mais tarde, que perguntasse se ele havia comido, que estivesse ali sem precisar de nada dele além da própria presença. Rodrigo sabia disso. Sabia e não ficava olhando para isso por tempo demais, porque olhar por tempo demais seria o mesmo que admitir que toda aquela construção tinha alguma coisa faltando. E admitir isso, para Rodrigo Cavalcante, era o tipo de vulnerabilidade que ele não havia aprendido a habitar. O lançamento da coleção de verão de Henrique Malta no Instituto Tomie Otake estava na agenda de Rodrigo há 3 semanas. Henrique Malta era um dos nomes mais respeitados da moda nacional, e os dois mantinham uma relação de cordialidade competitiva que o mercado havia aprendido a observar com atenção. Rodrigo havia sido convidado como figura do setor, um dos rostos que davam peso institucional ao evento. Ele chegaria às 20 horas, ficaria o tempo necessário para ser visto e para ver. Sairia por volta das 22. Era o protocolo de sempre. Seu motorista estacionou o carro na Faria Lima às 19h58. Rodrigo atravessou a entrada do instituto com o passo de quem conhece o próprio ritmo. Cumprimentou 2 conhecidos no hall com o aperto de mão firme e o sorriso que era genuíno em algum lugar muito abaixo da superfície. E estava a ponto de entrar no salão principal quando algo o fez pausar. Era um acúmulo de atenção. Aquele fenômeno específico que acontece em eventos quando um grupo de pessoas começa a se virar para o mesmo ponto, de forma escalonada, como se um campo magnético estivesse se formando na entrada. Rodrigo virou a cabeça para ver o que era, e viu Letícia Drummond entrar no salão. Ela não entrou chamando atenção. Entrou do jeito que algumas pessoas entram em lugares, com uma presença que não pede licença, mas também não grita, que simplesmente ocupa o espaço que lhe pertence com uma naturalidade que é a coisa mais rara do mundo em ambientes como aquele. O vestido era longo, verde esmeralda, e mesmo à distância de 12 metros, Rodrigo sentiu o impacto do corte antes de processar qualquer detalhe. O ombro estruturado, assimétrico, criava uma linha
que descia em diagonal pelo corpo, com uma precisão que ele reconheceu imediatamente como intencional, como o resultado de alguém que havia pensado muito naquele ponto específico, que havia resolvido um problema de geometria e volume que a maioria dos estilistas comerciais evitava, porque era difícil demais de executar no caimento certo. A saia fluía a partir do quadril com aquele movimento específico da seda japonesa boa. Não o escorregamento artificial dos sintéticos, mas um desdobramento quase lento da fibra que acompanhava o passo sem se antecipar a ele. E o bordado? Rodrigo estreitou os olhos levemente. O bordado era à mão. Fios de seda em tons de dourado e verde escuro, criando um padrão que ele precisou de alguns segundos para identificar. E quando identificou, sentiu alguma coisa se mover dentro do peito, com um movimento que não estava acostumado a reconhecer. Folhas de bananeira, um motivo absolutamente brasileiro, absolutamente comum, retirado de um quintal qualquer de São Paulo e transformado em alta costura pelo único caminho que transforma qualquer coisa em arte, que é a atenção total de quem o executa. Não era ostentação, era densidade. Era o tipo de peça que quanto mais você olhava, mais havia para ver, que revelava trabalho em camadas, hora sobre hora de uma mão segurando uma agulha sobre uma mesa de luz, enquanto a cidade dormia. Henrique Malta a interceptou antes que ela chegasse a 5 metros da entrada do salão. Rodrigo viu isso acontecer com uma clareza incômoda, como se estivesse assistindo a algo que ele próprio deveria ter feito primeiro, e não havia feito porque não sabia que precisaria. Henrique era um homem pequeno de energia grande, cabelo grisalho cortado rente, óculos de armação fina que ele usava sempre empurrados ligeiramente para baixo do nariz, como se estivesse sempre a ponto de examinar algo de perto. Examinou o bordado de Letícia de perto. Ficou ali curvado sobre o ombro do vestido por uns 30 segundos, enquanto ela ficava parada, com uma compostura que Rodrigo achou notável. Aquela capacidade de ser examinada sem se sentir diminuída, de deixar o trabalho falar por si mesma, sem gestos de apresentação. Então Henrique endireitou o corpo, virou para o grupo de jornalistas que o acompanhava e disse numa voz que não estava tentando ser ouvida além daquele grupo, mas que o silêncio do hall tratou de distribuir. Isso é costura brasileira no nível mais alto que já vi. Quem fez? E Letícia respondeu, simples, sem pausa, sem falsa modéstia. Eu fiz. As câmeras viraram para ela. A editora da Vogue, que Rodrigo reconheceu pelo cachecol vermelho de seda que ela usava em todos os eventos, se aproximou com um sorriso de quem chegou antes dos outros a algo que todo mundo vai querer depois. Henrique pediu cartão, falou em parceria, mencionou novembro, mencionou a coleção que estava estruturando, mencionou a palavra colaboração com o peso específico de quem sabe o que a palavra vale no mercado. E Letícia ouviu tudo aquilo com os pés firmes no chão e os olhos atentos. E Rodrigo percebeu, de onde estava, que ela estava ouvindo, mas também avaliando, que havia um filtro funcionando por trás daquela escuta tranquila, que ela não estava deslumbrada, que estava pensando. Era a última coisa que ele esperava de uma costureira do Tucuruvi num evento como aquele, e foi exatamente essa a primeira coisa que o desarmou de verdade. Ele passou a primeira hora do evento fazendo o que sempre fazia. Cumprimentou quem precisava cumprimentar, recusou 2 canapés e aceitou um copo d'água. Teve uma conversa de 7 minutos sobre tendências de inverno com um comprador de uma rede de shoppings que ele já conhecia de outras edições, e em nenhum momento deixou de saber exatamente onde Letícia estava no salão. Era uma consciência periférica que ele não escolheu ter, mas que estava ali de qualquer forma, funcionando independentemente da vontade, como uma bússola que ele não havia pedido, mas que apontava para o mesmo norte toda vez que ele deixava de prestar atenção em outra coisa. Ela conversava com a editora da Vogue numa mesa de canto, e havia no corpo dela uma postura que não era ensaiada, que era simplesmente a postura de alguém que sabe o que quer e o que não quer, que ouve com atenção real e fala com economia,
que não preenche silêncio com palavras só porque o silêncio existe. Rodrigo já havia visto centenas de novos talentos em eventos como aquele. Havia visto ansiedade disfarçada de segurança. Havia visto arrogância disfarçada de confiança. Havia visto pessoas que tentavam parecer maiores do que eram e pessoas que tentavam parecer menores para não assustar ninguém. Letícia Drummond não estava tentando parecer nada. E isso, naquele salão cheio de performance, era uma coisa tão incomum que Rodrigo ficou parado olhando por tempo demais e precisou se lembrar de olhar para outro lugar antes que alguém percebesse. Por volta das 23 horas, o evento havia esvaziado para aquele grupo menor que sempre fica, os que não têm pressa de ir embora, ou os que estão esperando uma conversa específica que ainda não aconteceu. Rodrigo estava à beira de decidir ir embora quando a viu sozinha por um momento, perto das janelas que davam para a Faria Lima lá fora, a cidade iluminada se espalhando em perspectiva até onde a vista alcançava. Ela estava de costas para o salão, o copo de água na mão, olhando para fora com aquela concentração tranquila de quem está pensando de verdade num pensamento real. E Rodrigo foi até ela antes que a parte racional do cérebro terminasse de calcular se era uma boa ideia. "Você é a costureira do Fasano", ele disse. Não era uma pergunta. Ela ficou quieta por um segundo antes de se virar. E quando se virou, ele viu no rosto dela o reconhecimento acontecendo, o momento específico em que ela o identificou. E depois viu algo muito mais controlado do que ele esperava. Nenhuma raiva visível, nenhuma frieza performática, apenas uma atenção muito limpa e muito direta. O olhar de alguém que está avaliando o que tem na frente antes de decidir quanto vale a pena gastar com aquilo. "Sou", ela disse. O silêncio que veio depois era do tipo que pesa, mas que pesa de forma diferente para cada um dos dois lados. Para Rodrigo, era o peso de algo que ele havia dito e que não podia ser desfeito. Para Letícia, era o peso de uma noite inteira que ela havia transformado em trabalho e que agora estava de pé entre os dois de uma forma que ela não havia planejado, mas que fazia todo sentido. "Eu fui indelicado naquela noite", ele começou, e a frase saiu com a aspereza específica de alguém que raramente pede desculpas e que ainda não encontrou o ritmo certo de fazer isso sem que pareça administração de imagem. Havia nos ombros dele uma rigidez que não era arrogância agora, era outra coisa. Era o desconforto físico de um homem que está fazendo algo que não tem prática de fazer. Letícia o ouviu até o ponto onde a frase ainda não havia chegado a lugar nenhum, e então disse, com uma tranquilidade que não era frieza: "Não precisa. O senhor me fez um favor." Rodrigo parou. Franziu levemente a testa. "Como assim?" Ela olhou para as janelas por um momento, depois voltou os olhos para ele. "Aquela noite me ensinou que a opinião de quem não me conhece não vale nada. Isso foi útil. Levei 3 semanas costurando com raiva e saiu esse vestido." Um gesto breve em direção ao próprio corpo, sem vaidade, apenas indicando o fato. "Então, obrigada, de verdade." Rodrigo ficou olhando para ela por tempo suficiente para que o silêncio se tornasse uma coisa com forma própria entre os dois. Havia algo naquela resposta que era completamente diferente de qualquer coisa que ele havia esperado. Não era a magnanimidade de quem perdoa. Era algo mais duro e mais honesto. A declaração de alguém que havia processado a dor, extraído o que era útil e devolvido o resto sem teatralidade. Ele não sabia o que fazer com isso. Não havia roteiro para isso. "Posso perguntar quanto tempo você tem de ofício?" ele disse, porque era a única pergunta que soava genuína naquele momento. 8 anos na oficina, ela disse, mas costurando desde os 12, com a minha mãe. A conversa foi curta e desigual, no sentido de que Rodrigo falava e depois ficava esperando alguma coisa que não chegava do jeito que ele estava acostumado a receber. Estava acostumado a que as pessoas preenchessem os espaços que ele deixava,
que oferecessem informações extras que sinalizassem abertura. Letícia não preenchia. Ela respondia ao que era perguntado e ficava em silêncio, e o silêncio não era hostil, era simplesmente honesto, o silêncio de alguém que não tem nada a provar para a pessoa na frente. Quando ele mencionou a possibilidade de uma parceria comercial, ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse pesando o peso da frase. Já tenho uma proposta do Henrique Malta para avaliar, ela disse. Mas se quiser pode me mandar uma proposta formal também, em horário comercial. E então disse que precisava ir, porque havia deixado a avó com a vizinha e a vizinha dormia cedo. Pegou a bolsa que estava sobre a mesa mais próxima, uma bolsa de couro simples e gasta, que custara provavelmente R$ 60 numa loja de bairro, e foi em direção à saída com o mesmo passo com que havia entrado, os bordados de folha de bananeira captando as últimas luzes do salão enquanto ela se afastava. Rodrigo ficou onde estava. Olhou para as janelas. A cidade lá fora era indiferente e enorme e bela, de um jeito específico que São Paulo é bela, que é o jeito de quem não está tentando ser bela para ninguém. Ele ficou ali por uns 3 minutos sem se mover, com o copo d'água na mão, e pela primeira vez em muito tempo não estava pensando em faturamento, nem em reunião, nem em nada que estivesse na agenda do dia seguinte. Estava pensando numa mulher que havia dito obrigada pelo comentário mais cruel que ele poderia ter feito, e havia dito com a convicção serena de quem realmente acreditava que era verdade. No dia seguinte, de manhã, Rodrigo pediu para a assistente levantar informações sobre Letícia Drummond. A assistente voltou no final da tarde com o que havia encontrado. Perfil de Instagram com 340 seguidores que não havia sido atualizado em 4 meses. Nenhum site, nenhum CNPJ ativo além do MEI, registrado como Ateliê de Costura e Reparos. Endereço na Rua Baronesa de Itu, no Tucuruvi, telefone fixo. E uma informação extra que a assistente mencionou quase como nota de rodapé. Ela recusou um adiantamento de R$ 30 mil de um estilista que entrou em contato depois da repercussão da foto. Parece que as condições contratuais eram ruins. Rodrigo levantou os olhos dos papéis que estava folheando. O que ela disse? A assistente consultou o celular. Ela disse que preferia ficar pobre com a alma intacta a ficar rica, vendendo o que é seu. Rodrigo ficou parado com os papéis na mão. A assistente esperou. Ele dispensou ela com um gesto leve e ficou sozinho no escritório por um tempo que não soube medir, olhando pela janela envidraçada para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, lá embaixo, o trânsito das 17 horas, formando o engarrafamento previsível e denso de uma quarta-feira paulistana. Preferir ficar pobre com a alma intacta. Não era uma frase nova. Era a frase que qualquer pessoa já havia dito em algum momento da vida. Mas havia uma diferença enorme entre dizer uma frase e dizer uma frase com convicção real, com a convicção de quem já foi testada e já fez a escolha e não está arrependida. Rodrigo sabia distinguir as duas coisas. Era a distinção que ele havia usado a vida inteira para avaliar pessoas em processos seletivos, em negociações, em parcerias. E naquele momento, sozinho no escritório com o trânsito lá fora e o café frio sobre a mesa, percebeu que não ouvia aquela distinção numa voz humana há muito, muito tempo. Rodrigo não foi ao Tucuruvi imediatamente. Levou 2 semanas para ir. E nessas 2 semanas fez o que sabia fazer melhor quando estava processando algo que não cabia nos seus esquemas habituais. Trabalhou mais. Chegou ao escritório às 6h30 todas as manhãs. Ficou até às 21h, revisou relatórios que a equipe já havia revisado, participou de reuniões que a assistente poderia ter conduzido sozinha, assinou contratos que já estavam assinados em essência e só esperavam a formalidade do papel. Era o comportamento de um homem tentando preencher um espaço com volume, da mesma forma que se coloca móveis num cômodo, para que o silêncio do cômodo não fique tão audível.
A assistente, que trabalhava com ele há 6 anos e conhecia seus padrões melhor do que ele próprio, não comentou nada. Apenas garantiu que o café chegasse mais cedo e que a agenda não tivesse intervalos desnecessários. Mas havia momentos, entre uma reunião e outra, em que Rodrigo abria o navegador do computador e olhava para a foto do vestido azul marinho que havia viralizado. Não a foto em si, mas os comentários embaixo dela. Havia uma costureira de Fortaleza que havia escrito: "Isso é o que fazemos quando ninguém está olhando. Quando fazemos por amor antes de fazer por dinheiro." Havia uma estudante de moda de Porto Alegre que havia escrito: "Chorei porque reconheci. É a diferença entre costurar uma peça e ser uma peça." Havia centenas assim. Rodrigo lia alguns, fechava a aba, voltava para a planilha. Abria de novo 10 minutos depois. Na manhã de uma terça-feira, 15 dias depois do evento, no Instituto Tomi Otaki, ele disse para a assistente cancelar os compromissos da tarde, pediu o endereço da rua Baronesa de Itu, que ela já havia levantado, e saiu do escritório sem dar mais explicações. O motorista perguntou o destino. "Tucuruvi", Rodrigo disse, e percebeu que era a primeira vez que pronunciava aquele nome em contexto que não fosse geográfico ou logístico. O Tucuruvi era para a Cavalcante Collections, um bairro na Zona Norte, onde havia uma unidade da rede de shoppings que não performava bem o suficiente para expansão. Era um dado numa planilha. Enquanto o carro subia a marginal e depois tomava a direção norte pela Fernão Dias, Rodrigo olhou pela janela para a cidade que ia mudando de textura. As fachadas dos prédios ficando mais baixas, as calçadas mais largas, as árvores maiores, os bairros com aquele ar específico de lugares onde as pessoas moram de verdade. Não apenas dormem entre viagens. A rua Baronesa de Itu era sombreada por tipuanas antigas, cujas raízes já haviam levantado alguns blocos da calçada em ondulações irregulares. O carro parou em frente a um sobrado de 2 andares, com fachada pintada de amarelo desbotado, uma placa de acrílico na porta que dizia Ateliê Drummond, costura e ajustes, em letras azuis que alguém havia pintado à mão com cuidado evidente. Havia um vaso de samambaia na janela do andar de cima e uma campainha de metal que soava quando Rodrigo a pressionou, com aquele timbre grosso de campainha antiga que já não se fabricava mais. Letícia abriu a porta com uma tesoura de costura na mão e uma expressão que passou, em rápida sequência, por surpresa, reconhecimento e uma avaliação muito rápida e silenciosa que ele não conseguiu ler inteiramente. Estava vestida de forma simples, calça de algodão azul escuro, blusa branca com um pontinho de linha vermelha na manga esquerda, que provavelmente era o resultado de uma agulha mal guardada, cabelo preso num coque desfeito. Nenhum esforço de apresentação. Ela claramente não o estava esperando. "Senhor Cavalcante", ela disse, e o senhor era uma devolução muito precisa daquele mesmo tratamento que ela havia usado naquela noite no Instituto Tomi Otaki. Não hostilidade, mas uma distância mantida com consciência. "Vim sem avisar", ele disse. "Eu sei", ela respondeu. Houve um silêncio de 3, 4 segundos, durante o qual ela claramente estava decidindo alguma coisa. Então abriu a porta um pouco mais. "Pode entrar. Estou com um trabalho na máquina, mas posso pausar." O ateliê era exatamente o que o endereço sugeria, e ao mesmo tempo completamente diferente do que ele havia imaginado. Havia uma ordem específica no espaço, não a ordem asséptica de um estúdio profissional decorado para impressionar, mas a ordem viva de um lugar de trabalho real, onde cada coisa estava exatamente onde precisava estar, porque quem trabalhava ali sabia onde cada coisa estava sem precisar procurar. As prateleiras de compensado eram cheias, mas organizadas. Etiquetas escritas à mão, identificando cada caixa. A bancada comprida tinha marcas de uso que eram a história do lugar. Riscos de giz alfaiate, manchas de ferro de passar,
Um furo antigo numa das extremidades que havia sido reforçado com fita adesiva larga. Sobre a Singer antiga havia uma peça a meio, um vestido de festa em chifão cor de vinho com um rasgão lateral que alguém havia tentado remendar mal antes de trazer para Letícia consertar. As duas máquinas industriais ficavam do outro lado da bancada, e uma delas estava ligada com a linha enfiada e a agulha parada no meio de uma costura. No canto da sala havia uma poltrona de tecido desbotado, onde, Rodrigo percebeu após um segundo, havia uma idosa dormindo com uma manta sobre as pernas. Ele abaixou involuntariamente a voz. "É sua avó?" "É", Letícia disse também em voz baixa, indo até a máquina e desligando-a com um clique. "Conceição. Ela dorme bastante de dia. À noite às vezes é difícil." Havia nessa última frase uma quantidade de informação entregue de forma muito compacta, a comunicação de alguém que está acostumada a resumir uma realidade complexa em poucas palavras, porque não tem tempo para o alongamento dramático. Rodrigo olhou para a idosa dormindo na poltrona, para a manta com estampas de flores que alguém havia dobrado com cuidado sobre as pernas dela, para o copo de água com canudo sobre a mesinha ao lado, e sentiu alguma coisa que não era pena, era reconhecimento. O reconhecimento específico de alguém que entende, de algum lugar fundo, o que significa carregar uma responsabilidade que não tem folga de fim de semana. Ele abriu a pasta que havia trazido sobre a bancada. Era uma proposta de 4 páginas que ele havia passado 3 dias revisando. O que era incomum para ele, que raramente revisava seus próprios documentos mais de uma vez. A proposta previa uma parceria de desenvolvimento de coleção cápsula exclusiva para a Cavalcante Collections, 10 peças para a temporada de outubro, com Letícia assinando as criações sob o nome Atelier Drummond, em associação com a rede, percentual de receita acima da média de mercado para novas parcerias, e uma cláusula que ele havia pedido ao advogado para redigir com atenção redobrada. Propriedade intelectual de todos os designs permanentemente com Letícia Drummond, sem exceção. Sem cláusula, de transferência implícita, sem direito de uso posterior, sem autorização expressa por escrito. Ela leu a proposta de pé, ao lado da bancada, com aquela atenção silenciosa que ele já havia observado no Instituto Tomi Otaki. Leu as 4 páginas devagar, voltou para a segunda página, releu um parágrafo, voltou para a cláusula de propriedade intelectual e ficou alguns segundos a mais nela. 2 pontos, ela disse, sem levantar os olhos do papel. "Primeiro, o percentual está bom, mas o prazo de pagamento não. Quero quinzena, não final de mês." Rodrigo assentiu. "Razoável." "Segundo, essa cláusula aqui sobre ajustes editoriais da coleção." Ela apontou com o dedo. "Precisa definir o que são ajustes editoriais. Do jeito que está, pode virar licença para alterar as peças sem minha aprovação." Rodrigo olhou para o trecho. Era uma imprecisão que o advogado havia deixado passar e que ele não havia pego nas 3 revisões. Sentiu algo que não era exatamente embaraço, mas era próximo disso. A sensação de ter sido alcançado num descuido por alguém que ele havia, mesmo sem querer, subestimado em alguma medida. "Você tem razão", ele disse. "Corrijo antes de assinar." Ela dobrou as 4 páginas, colocou sobre a bancada e, pela primeira vez naquela tarde, o olhou diretamente com algo que não era avaliação nem distância. Era apenas atenção honesta. "Quando posso esperar a versão corrigida?" "Sexta-feira", ele disse. "Pode ser na sexta?" Ela disse que podia. Ele foi embora. Desceu a rua Baronesa de Itu, entre as tipuanas antigas. Entrou no carro e o motorista esperou o destino. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Pela janela, a fachada amarela desbotada do ateliê estava visível ainda, a plaquinha de acrílico azul, o vaso de samambaia na janela. "Volta para o escritório", ele disse. E enquanto o carro se movia entre as calçadas levantadas pelas raízes, ele ficou olhando para a cidade se reformando em volta,
os bairros voltando a ser maiores, as fachadas voltando a subir, e sentiu com uma clareza que não havia esperado que havia algo naquele ateliê de 40 metros quadrados que os 300 metros quadrados da Bela Vista não tinham. Não era o espaço, não era o dinheiro, a falta ou a presença dele. Era uma coisa mais difícil de nomear. Era a sensação de que tudo ali servia a alguma coisa real, que cada objeto estava no lugar certo por uma razão verdadeira, que nada era decoração, que nada era só para aparecer. A sexta-feira chegou com a proposta corrigida e a cláusula de ajustes editoriais, substituída por uma redação que Letícia havia sugerido por mensagem de texto na quarta à noite. Uma mensagem de texto sem vírgula errada e sem abreviação. Numa construção jurídica informal, mas precisa, que deixara o advogado de Rodrigo levemente desconcertado. De onde ela tirou essa formulação? O advogado havia perguntado. Não faço ideia, Rodrigo havia respondido, e havia algo próximo de satisfação na resposta. Letícia assinou na sexta-feira. Assinaram os dois, sobre a bancada do ateliê, com Conceição acordada na poltrona e pedindo se havia café, e Letícia dizendo já já, vovó, sem tirar os olhos do papel enquanto assinava. Rodrigo havia assinado contratos de milhões de reais em salas com decoração de 50 mil dólares. Nenhum havia parecido mais real do que aquele. Os meses seguintes tiveram uma textura que Rodrigo não havia experimentado no trabalho em muito tempo, que era a textura do processo, da construção genuína de algo que não havia existido antes. Ele ia ao ateliê 2 vezes por semana, às vezes 3, com pautas objetivas que iam ficando cada vez menos objetivas à medida que as conversas se alongavam para além das peças. Letícia trabalhava com uma metodologia que ele não havia visto de perto antes e que o intrigava genuinamente. Ela não partia de tendência, não partia de pesquisa de mercado, não partia de nenhum dos instrumentos que a indústria usa para mapear o que as pessoas querem comprar. Ela partia de uma pergunta que formulava diferente a cada vez, mas que era sempre a mesma pergunta no fundo, que era: o que essa peça precisa fazer pela mulher que vai vestir ela? Não o que a peça precisava parecer, o que ela precisava fazer. Rodrigo havia passado 20 anos no mercado de moda partindo da pergunta oposta, partindo do que as pessoas queriam parecer, e havia construído um império nisso. A pergunta de Letícia não negava a dele, mas a completava de um jeito que o deixava desconfortável de uma forma produtiva, o tipo de desconforto que precede aprendizado real. Havia uma tarde de junho em que choveu muito em São Paulo. Aquela chuva de inverno paulistano, que não é fria, mas é pesada, que fecha o céu de branco e torna tudo mais silencioso. Rodrigo havia chegado ao ateliê com a chuva já no meio, o casaco molhado, o cabelo úmido, e Letícia havia feito café sem perguntar se ele queria, da forma que se faz café para alguém cuja resposta é óbvia. Conceição estava acordada naquele dia e mais presente do que de costume. Um desses dias bons que o Alzheimer concede às vezes sem aviso. E havia olhado para Rodrigo com a lucidez específica dos dias bons e dito: "Você é o rapaz do negócio?" Rodrigo havia dito que era. Conceição havia assentido com uma aprovação que parecia ir além do que ela tinha informação para dar, e havia voltado para a televisão com o mando no colo. Letícia havia colocado o café na bancada sem comentar nada, mas havia um sorriso pequeno no canto da boca que ela não estava controlando completamente. Rodrigo pegou o café, sentiu o calor da xícara nas mãos, ouviu a chuva bater no vidro da janela que dava para o muro do vizinho e percebeu que não estava pensando em nada que precisasse ser pensado. Estava apenas ali, presente, como ele não se lembrava de ter sido em nenhum lugar nos últimos anos que conseguia acessar com clareza. "Como ela ficou assim?" ele perguntou em voz baixa, olhando para Conceição. Letícia ficou 1 segundo antes de responder. Alzheimer. 2 anos de diagnóstico.
Mas ela vinha perdendo pedacinhos bem antes disso, eu acho. A gente não vê no começo porque quer acreditar que é cansaço, que é a idade. Fez uma pausa. Os dias bons são um presente. Os dias ruins eu aprendi a não carregar depois que passam. Rodrigo ficou com aquela frase por dias. Os dias ruins eu aprendi a não carregar depois que passam. Era uma frase que parecia simples e que quanto mais ele pensava, mais percebia que não era simples de jeito nenhum, que era o resultado de um treino longo e silencioso, o tipo de coisa que não se aprende num fim de semana de meditação em Campos do Jordão, nem numa sessão de coaching com planilha de metas. Era o resultado de anos vivendo com uma realidade que não tinha solução, só manejo, e aprendendo a distinguir o que podia ser mudado do que precisava ser atravessado. Rodrigo havia passado a vida inteira tentando controlar variáveis. Era bom nisso. Era talvez a coisa em que era melhor. Mas havia uma categoria inteira de experiência humana que o controle não alcançava, e ele havia aprendido, muito cedo na vida e de forma muito eficiente, a não se aproximar dessa categoria, a manter distância segura do que não podia ser administrado. O que Letícia fazia era o oposto disso. Ela se aproximava, ficava, atravessava. E saía do outro lado sem ter perdido nada essencial de si mesma. Ele passava a entender, aos poucos, que aquilo não era resiliência, no sentido plástico que a palavra havia adquirido no vocabulário corporativo. Era outra coisa. Era uma forma de coragem que não precisava de plateia. Os encontros no ateliê foram ficando mais longos, de forma tão gradual, que nenhum dos dois poderia ter identificado o momento exato em que a reunião de trabalho havia se tornado outra coisa. Havia uma semana em que Rodrigo chegou às 14 horas com 3 pautas objetivas e saiu às 19h30 tendo falado sobre as pautas por talvez 40 minutos e sobre tudo o mais pelo resto do tempo, sobre a alfaiataria do pai no Bom Retiro que ele havia abandonado, e que às vezes ainda aparecia em sonho como um lugar ao qual ele devia uma visita que sempre adiava, sobre a mãe de Letícia que havia costurado durante 30 anos num espaço menor do que aquele e que havia deixado naquelas 4 paredes uma presença que Letícia sentia com mais intensidade nos dias em que estava sozinha. Havia uma terça-feira em que Conceição teve uma crise de desorientação no meio da tarde, chamando por pessoas que não estavam ali. E Rodrigo ficou sem saber o que fazer enquanto Letícia a conduzia de volta ao quarto com uma paciência que era física além de emocional. Uma paciência que morava no corpo, nas mãos, na voz. Quando ela voltou para a sala, Rodrigo estava em pé com o casaco na mão, sem saber se devia ir ou ficar. Pode ficar, Letícia disse, como se a dúvida dele fosse audível. Já passou. E ele ficou. Comeram arroz e feijão que ela havia deixado no fogão desde o almoço, aquecido numa panelinha de alumínio desgastado, com um ovo frito que ela quebrou sobre a frigideira com um gesto rápido e preciso de quem faz isso todos os dias sem pensar. Rodrigo havia jantado na semana anterior num restaurante japonês no Itaim, onde a entrada custava $180. Aquele arroz com feijão e ovo frito, comido de pé na beira da bancada porque a mesa da cozinha estava coberta de retalhos, era a refeição mais saborosa que ele havia tido em mais tempo do que conseguia precisar. Não era o arroz. Era o estado em que ele estava quando o comeu. Era a ausência de performance, a ausência de cardápio, a ausência de qualquer coisa que não fosse aquilo que estava acontecendo naquele momento específico. Uma noite de julho, depois de uma sessão longa de ajustes nas primeiras peças da coleção, Letícia o havia levado até a janela do andar de cima pela primeira vez, o quarto que havia sido da mãe e que ela usava agora como espaço extra de armazenagem de tecidos e como o lugar onde ficava o espelho comprido que ela usava para provas. Da janela daquele quarto via-se um trecho inesperado de São Paulo, não o horizonte grandioso de cobertura que Rodrigo conhecia, mas uma vista de telhados e caixas d'água e antenas, e a copa das tipuanas da rua,
E, além disso, as luzes de outros sobrados e apartamentos em janelas que revelavam fragmentos de vidas. Uma televisão acesa, uma sombra na cortina, um varal com roupas esquecidas. A cidade de baixo para cima, não de cima para baixo. Era completamente diferente, não era menor. Era só outra perspectiva, e havia nela uma densidade humana que a vista do apartamento da Bela Vista, por mais expansiva que fosse, não tinha da mesma forma. "Você gosta daqui?" ele perguntou. Ela demorou para responder. "Gosto de onde eu me tornei quem eu sou", ela disse por fim. "O lugar eu gosto porque ele faz parte disso, mas não é o lugar, é o que aconteceu aqui dentro." Rodrigo ficou olhando para as janelas iluminadas do outro lado da rua. Pensou no apartamento da Bela Vista, nos 300 metros quadrados que ele havia comprado, acreditando que o tamanho era uma forma de liberdade. O apartamento era bonito, era silencioso. Era o lugar que ele havia escolhido para viver e que às vezes parecia que estava apenas guardando a versão dele que existia em outros contextos, esperando que ele voltasse para ser ela. Não o lugar onde ele se tornara quem era, o lugar onde ele guardava as evidências de quem havia construído. A coleção foi tomando forma ao longo de agosto com uma velocidade que surpreendia os dois. Havia entre eles uma linguagem de trabalho que havia se desenvolvido de forma orgânica, uma taquigrafia específica de pessoa que sabe o que a outra quer dizer antes que ela termine a frase, que vai além da competência técnica compartilhada e entra no território de uma sintonia que não é só profissional. Rodrigo havia aprendido, ao longo dos meses, a fazer perguntas diferentes das que costumava fazer. Havia aprendido a perguntar o porquê de uma escolha de tecido antes de perguntar o quanto custava. Havia aprendido a sentar em silêncio ao lado da máquina enquanto ela costurava e a esperar a ideia, em vez de pedir o prazo. Era um ritmo que contrariava tudo que havia aprendido no mundo dos negócios, onde tempo era dinheiro e silêncio era ineficiência. E era o ritmo em que as melhores peças da coleção estavam nascendo. Letícia, por sua vez, havia aprendido, com uma cautela que foi cedendo espaço muito lentamente, que nem toda ajuda era uma dívida. Havia aceitado a sugestão de Rodrigo de contratar uma auxiliar de costura para liberar tempo para os bordados mais complexos, e havia contratado uma jovem do próprio bairro que havia feito curso técnico no Senac e que se revelara rápida e cuidadosa. Havia aceitado que a proposta formal de parceria era um instrumento de proteção e não de dependência. Havia, com mais dificuldade ainda, aceitado que o fato de alguém querer ajudar não significava necessariamente que essa pessoa queria em troca uma versão menor de quem ela era. Havia uma coisa, porém, que Letícia não havia dito em voz alta, e que Rodrigo não havia perguntado diretamente, que era a coisa que existia entre os dois, fora do contexto das peças e dos prazos e das cláusulas contratuais. Era uma presença constante naquele ateliê, tão constante quanto o cheiro de tecido e o som da máquina de costura, mas que nenhum dos dois havia nomeado, como se nomear fosse o mesmo que tornar real uma coisa que era mais fácil de habitar enquanto permanecia sem forma. Havia um entardecer de agosto em que ele havia chegado e encontrado Letícia com os olhos vermelhos, não chorando mais, mas com o rastro recente de choro que ela não estava tentando esconder, mas também não estava explicando. Conceição havia tido uma noite muito ruim. Ele havia sentado ao lado dela na bancada sem dizer nada, sem oferecer solução, sem preencher o espaço com palavras de conforto que seriam precisas, mas insuficientes. Ficou ali. Ela não pediu para ele ir embora. Depois de um tempo que não souberam medir, ela havia dito: "Você não precisa ficar." E ele havia dito: "Eu sei." Era tudo. Era absolutamente tudo.
Setembro chegou com os convites para a São Paulo Fashion Week e com uma decisão que Rodrigo tomou sem deliberação excessiva, o que era incomum nele, que era a de apresentar a coleção da parceria como a abertura da nova direção criativa da Cavalcante Collections, não como uma coleção cápsula lateral, mas como o centro. Havia resistência interna. O diretor de marketing havia argumentado que era arriscado, que a clientela da rede esperava um certo nível de previsibilidade, que lançar uma costureira desconhecida do Tucuruvi como rosto da nova identidade da marca era uma aposta alta demais para um único ciclo. Rodrigo havia ouvido o argumento até o fim, havia ficado em silêncio por um momento e havia dito: a coleção vai como planejado. O diretor havia saído da sala. A assistente havia registrado a decisão na ata sem comentário. Quando Rodrigo contou para Letícia que a coleção seria apresentada na Fashion Week, ela ficou quieta por tempo suficiente para que ele se perguntasse se havia errado. Então ela disse: eu preciso que o vestido azul marinho esteja na entrada. Rodrigo franziu a testa. O vestido do Fasano? Esse mesmo, não como peça da coleção, como peça de apresentação, como o começo de tudo. Ele ficou olhando para ela. O vestido do Fasano era simples. Era bom. Havia entendido isso desde aquela primeira foto, mas era a peça de uma costureira que ainda não sabia que era grande. Colocá-lo na entrada da apresentação de uma coleção de São Paulo Fashion Week seria uma declaração de uma clareza quase confrontadora. Seria dizer para todo aquele mercado que se reuniria naquele espaço: este foi o ponto de partida. E o ponto de partida é exatamente tão bom quanto o destino. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse: vou providenciar o suporte de exposição. O dia da apresentação chegou numa quinta-feira de outubro, com aquele céu alto e frio que São Paulo às vezes oferece no fim do inverno. Um céu que parecia limpo demais para uma cidade tão densa, como se a cidade estivesse se esforçando para a ocasião. O espaço havia sido montado com uma simplicidade que contrariava o exibicionismo usual dos lançamentos de coleção: paredes brancas, iluminação quente. O suporte de exposição do vestido azul marinho posicionado exatamente na entrada, com uma plaquinha pequena embaixo que dizia apenas: o começo de tudo, Tucuruvi, São Paulo. Letícia havia chegado mais cedo para verificar o posicionamento do vestido e havia ficado parada na frente dele por um tempo, olhando para aquele bordado de linha dourada que havia feito de madrugada, depois que Conceição dormia, num sobrado de 40 metros quadrados, numa rua com calçadas levantadas pelas raízes. Era um vestido simples. Ela ainda sabia disso. Mas era o vestido que ela havia feito sem pedir permissão a ninguém, sem orçamento, sem aprovação de mercado, sem nenhuma referência além da própria convicção de que era capaz. Era o vestido sobre o qual um homem havia dito, em voz alta suficiente para 4 pessoas ouvirem, que parecia coisa de mercado de pulgas. A primeira fila da apresentação estava completa quando as luzes baixaram. Rodrigo estava ao lado de Letícia. Ela havia escolhido para a noite uma das peças da própria coleção, um macacão de crepe bordô com recortes geométricos no tronco que era simultaneamente austero e vívido, o tipo de peça que vestia a mulher de dentro para fora. Rodrigo havia chegado sem o terno de sempre. Havia chegado com uma jaqueta escura e uma camisa sem gravata, e havia alguma coisa nessa escolha que era deliberada sem ser óbvia, que era o gesto de um homem que estava abandonando uma armadura sem anúncio. As modelos saíram uma a uma com as peças da coleção, e havia no salão aquele silêncio específico de quando algo de verdade está sendo apresentado. O silêncio que precede o aplauso, não porque as pessoas estão contendo a reação, mas porque estão de fato absorvendo. Rodrigo olhou para o vestido azul marinho na entrada, enquanto a última modelo percorria o corredor. Olhou para o bordado de linha dourada que ele havia chamado de mercado de pulgas, numa fila de credenciamento, num rooftop nos jardins.
com 4 pessoas ouvindo e sem consequência nenhuma que ele pudesse ter previsto naquele momento. Olhou para Letícia ao lado dele, os olhos atentos no palco, aquela postura que era dela desde o primeiro dia e que nunca havia mudado independente do contexto, a postura de alguém que ocupa o espaço que lhe pertence sem precisar anunciá-lo. E percebeu, com uma nitidez que não foi gradual, mas foi total, que o homem ridículo naquela cena do fazano nunca havia sido o vestido. O aplauso começou lento e ficou longo. Letícia foi chamada ao palco por Henrique Malta, que havia ficado na primeira fila como convidado e que aplaudiu de pé com a convicção de quem não está fazendo gesto, mas expressando opinião real. Ela foi até o palco com o mesmo passo de sempre, subiu os degraus, ficou na borda com os 2 estilistas da coleção ao lado e recebeu o aplauso com uma expressão que não era humildade falsa nem euforia. Era apenas presença. Estava inteiramente ali. Rodrigo, da primeira fila, aplaudiu e sentiu alguma coisa que não sentia havia muito tempo, que era o prazer simples e direto de estar vendo algo bom acontecer para alguém que merecia, sem que esse prazer precisasse de nada além de si mesmo. Depois, no corredor de saída, enquanto os convidados se dispersavam em grupos pequenos e a equipe começava a desmontar o espaço, ele foi até ela. "Obrigado", ele disse. Ela virou. "Por quê?" "Por ter aceitado a proposta, pela coleção, por ter exigido a cláusula certa." Ela ficou olhando para ele por um momento. "Você não precisa agradecer por contrato cumprido. Não é pelo contrato", ele disse. E ali, no corredor de saída do espaço da Fashion Week, com os técnicos carregando equipamentos ao fundo e o vestido azul marinho sendo retirado cuidadosamente do suporte por alguém da produção, Letícia entendeu o que era aquilo. Não era uma declaração, era a primeira frase de algo que não tinha pressa de ser mais do que estava sendo naquele momento. "Vai ter o coquetel de encerramento na semana que vem", ela disse. "A Fernanda me convidou." "Eu sei", ele disse. "Também fui convidado." Um silêncio pequeno e quente entre os dois. "Posso ir junto até lá?" ele perguntou. Ela considerou. "Pode, mas em horário comercial." O sorriso que apareceu no rosto dela era o mesmo pequeno sorriso do canto da boca que ela não controlava completamente, o que significava que era o mais real de todos. Rodrigo saiu para a noite paulistana com aquele sorriso na memória e com a sensação de que havia, pela primeira vez em anos, algo à frente que ele não estava tentando administrar. Estava apenas esperando. E a espera tinha um sabor diferente de tudo que conhecia. Era paciente, era honesta, descobriu com uma surpresa que não era mais surpresa, suficiente. E naquela noite, no carro parado no farol da Avenida Paulista, com a cidade iluminada em volta, e Conceição dormindo no sobrado do Tucuruvi, com a manta de flores sobre as pernas e um vestido azul marinho embalado com cuidado numa caixa de papelão duro no banco de trás. Rodrigo Cavalcante entendeu que riqueza verdadeira não era os 90 milhões de faturamento, não era o apartamento de 300 metros quadrados, não era o terno Brioni, nem o relógio, nem o carro, nem nenhuma das coisas que ele havia empilhado ao longo de 20 anos, acreditando que eram a prova de que havia chegado. Era isso. Era ter alguém que ensinava sem querer ensinar. Era ter um lugar onde o silêncio era confortável. Era saber que o próximo passo não precisava ser grandioso para ser real. Era a possibilidade, pequena e firme e viva como semente, de recomeçar de um vestido que alguém havia chamado de ridículo e que havia sido, desde o primeiro ponto, a coisa mais séria que ele já havia visto. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. M.